Lucas, capítulo 5, a partir do verso 27, vai dizer assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coleteria, e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicano e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de medicamento, de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles lhes disseram: Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhes contou uma parábola: Ninguém tira um remendo da roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe o vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve-se pôr em vasilhas de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho novo, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Me ajude a orar. Senhor Jesus, está aqui a porção da Tua palavra. Nós nos debruçamos sobre ela, Senhor, e o Senhor tem algo a nos dizer hoje. Senhor, estou aqui apenas como uma ferramenta que o Senhor desejou usar essa noite. Senhor, não quero apenas, Senhor, ser um ouvinte da sua palavra, Senhor. Quero também praticar ela. Ela veio, Senhor, ao meu encontro primeiro, e eu queria desejar, Senhor, que essa palavra encontre o coração dos meus irmãos também. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. Não quero, Senhor, aqui ter a ousadia, Senhor, de reter nada do que o céu está querendo falar conosco hoje. Senhor, em nome de Jesus, toma nossas vidas neste lugar, e que a tua palavra encontre, Senhor, terra fértil, e que a nossa mente, Senhor, esteja envolvida com aquilo que o céu quer nos fazer essa noite. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro o teu poder e a tua palavra sobre mim e sobre a tua igreja. Que assim seja, Senhor, para a glória do teu nome. No nome de Jesus é que nós oramos. E todos digam amém, para a glória de Deus. Louvado, pode tomar o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, quando Ele deseja fazer algo no meio do teu povo, nada o impede de fazer. É muito forte aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Chamei a pastora aqui antes de terminar o louvor e mostrei uma frase que está escrita dentro do esboço, dentro daquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas hoje. Quando trago essa fala, esse evento, é para dizer para vocês que quando o Senhor quer fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer independente de nós. Independente de quem está assumindo o púlpito, ou independente de quem esteja sendo ouvinte. O Senhor, que Ele quer fazer, Ele vai fazer. Para a glória de Deus. Esse contexto que nós acabamos de ler, esse texto que nós acabamos de ler, vai dizer que
o chamado de Levi. Eu queria pro Leléu abaixar um pouquinho aqui, Leléu, por favor. Senão o povo não escuta lá atrás, que eu fico falando baixo. Mas para a glória de Deus, vamos lá. Esse contexto vai dizer que Jesus chamou Levi para ser um dos 12. E Levi, com um senso de gratidão, muito alegre, vai e oferece um banquete para Jesus em sua casa. E acredito eu que a casa de Levi deveria ser muito grande, pois comportava bastante gente. Levi ofereceu um banquete, tinha publicanos, fariseus, mestres da lei, os discípulos, Jesus, estavam todos nesse lugar. E os fariseus e mestres da lei chegam a Jesus e começa a questioná-lo, por que eles comem e bebem com publicanos? Por que Jesus é um comelão? E Jesus fala assim, como assim, cara? Como que eu vou pedir para que os amigos do noivo jejuem, sendo que o noivo está na festa ainda? Fica tranquilo, vai chegar um tempo que eu vou ser tirado deste lugar. E aí sim vocês jejuarão. Jesus está falando com esses fariseus e mestres da lei. Vocês estão muito preocupados com a ordem, com aquilo que está estabelecido dentro da religião judaica. Vocês estão muito preocupados com aquilo que faz parte do culto de vocês. Vocês estão muito preocupados com todas essas coisas e não estão entendendo que o Senhor, Deus, enviou o seu Filho amado à terra. Esse é o contexto onde se encontra essa passagem. E Jesus, sendo interrogado por eles, sendo indagado por eles, Jesus vai, no meio disso tudo, ele vai contar uma parábola. E essa parábola vai nos ensinar algo essa noite. Jesus, ao ser interrogado, ele vai dizer no verso 34, Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar, enquanto o noivo ainda está com eles? Eu acho muito interessante Jesus, quando todas as vezes que ele quer trazer uma alegoria do reino de Deus, todas as vezes que ele quer falar algo do reino de Deus, a maioria das vezes ele usa a ilustração de um casamento. Todas as vezes que o Senhor quer falar do reino de Deus, algumas dessas vezes ele vai trazer a memória, vai nos levar a um banquete de casamento, vai nos levar à festa onde o noivo está, ele vai nos levar aonde a lamparina precisa estar acesa para que o noivo venha receber a sua noiva. Então sempre o Senhor, alguma dessas vezes o Senhor está falando e nos trazendo à memória um casamento. E por que o Senhor faz isso? Porque o casamento que ele está nos trazendo à memória é o casamento de Cristo com a igreja. Esse casamento, ele não é momentâneo, esse casamento, ele é eterno. O Senhor, ele vai falar e vai elencar todas as vezes que ele traz esse assunto, que um noivo está esperando uma noiva. E que essa noiva precisa estar pura, imaculada, com as vestes limpas. Então Jesus, ele traz a memória de como que eu posso fazer que os convidados do noivo jejuem. Porque o noivo ainda está com eles, era um tempo de alegria. O noivo ainda está entre nós, é um tempo de alegria, é um tempo de festejar ainda. O noivo ainda não saiu para seus momentos nupciais. Então o noivo está aqui, então vamos continuar festejando. O Senhor, ele está trazendo isso à memória daqueles homens, fazendo eles se conectar com essa realidade de um casamento para que Jesus pudesse ensinar algo a eles. Jesus, aqui, ele quer passar e vai nos ensinar algo. E eu queria dividir isso com vocês. Estamos findando o ano de 2025. Um ano novo se aproxima, ou seja, algo que está se aproximando e que é desconhecido. E o Senhor quer mudar não só o nosso ano, mas Ele quer mudar algo em nós. O Senhor, Ele quer mudar algo em nós. E a frase que eu escrevi aqui, o Senhor nos trouxe aqui hoje, porque Ele quer dividir o tempo
O tempo vai ser dividido entre antes de hoje e depois de hoje. O Senhor, Ele quer nos trazer, Ele nos trouxe nesse lugar, e você não está aqui apenas por um acaso. Você não está aqui porque não tinha nada para fazer. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer dividir a sua história hoje, entre antes e depois de hoje. Estamos findando um ano, mas não era o findar de um ano, é o findar de um ciclo. Não é apenas o findar de 2025, é findar de um ciclo que o Senhor deseja fazer conosco. Deus nos deu uma direção, o Senhor nos deu uma palavra: despertai. Já tem alguns meses que nós estamos falando sobre isso, nós fomos levados a um encontro, nós fomos levados a esse lugar de despertai. Mas qual é o mapa desse lugar? Qual é o manual dessa próxima fase? Pois para que fase nós estamos indo? Não podemos entrar nessa fase com a mente antiga. Não podemos entrar nessa fase com a mentalidade que nos fez adormecer. O Senhor quer nos levar, nós despertamos, beleza, e agora? Não dá para alcançar esse lugar com a mesma mentalidade que nos fez adormecer. Transformar a nossa mente é o desejo do Senhor. E eu não quero aqui, e nem vou falar, não é o desejo do meu coração, falar o que você viveu até hoje, seja ele bom, seja ele ruim. Não quero trazer à sua memória aquilo que você viveu que foi bom, aquilo que você viveu que foi ruim. Eu não quero falar sobre isso, eu quero dizer que o Senhor tem algo novo daqui para frente. Eu quero que você entenda que não é o que passou, é o que o Senhor quer entregar hoje. Eu quero que você entenda que o que você viveu, serviu até o dia de hoje. O dia de hoje, dia 21 de dezembro, serviu até hoje. Daqui para lá o Senhor quer entregar algo novo. Eu não vou falar do que você viveu ou deixou de viver. Quero dizer aqui que o Senhor tem algo novo esperando por nós, nunca visto, e esse é o tempo. O tempo é esse. O Senhor preparou o findar de 2025 para que todos vocês que estejam aqui não saiam daqui com a mesma mentalidade, com o mesmo sofisma que te fez adormecer. O Senhor quer transformar, o Senhor quer mudar o ambiente, o Senhor quer fazer algo novo. Só que para isso é necessário que a gente remova essa mentalidade antiga, essa mentalidade que nos trouxe até aqui. Foi muito bom, obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos guardado, por ter nos livrado, por ter nos trago até aqui hoje. Tudo que nós vivemos foi muito bom, Senhor. Foi maravilhoso viver esses dias contigo. Foi muito bom, Senhor. Mas, Senhor, o Senhor liberou que tem algo novo para nós. O Senhor está falando desde o começo do culto que os planos dele é diferente, que os planos dele é novo, que o Senhor tem algo novo. Foi liberado no meio das canções, faz o novo. O Senhor quer falar conosco, não é daqui para trás, é daqui para frente. Você despertou. Os fariseus estão questionando, nós fazemos todos os rituais certinho, somos bons em seguir e obedecer a lei. Por que vocês não fazem então? Por que vocês não jejuam? Vocês estão colocando as suas energias e forças em algo que não transforma. Ajuda, mas não é suficiente. É isso que o Senhor está falando para aqueles homens. É isso que o Senhor está falando para aqueles homens. Para nós, o que você estava orando, o que você passou uma vida orando, o Senhor quer entregar hoje. Jesus respondeu: o que vocês esperam a vida inteira já chegou. O Messias está entre vocês e vocês não veem, e os que veem não querem enxergar.
não desfruta do casamento, não desfruta da festa. Fala, não fala das coisas que estão acontecendo. Jesus estava falando para aqueles homens: vocês passaram a vida inteira sendo fiéis à religião, esperando um Messias, esperando algo que vocês almejavam tanto. E Ele está no meio de nós e vocês não reconhecem. Ele está no meio de vocês e vocês não reconhecem. Ele está se alegrando, desfrutando, trazendo e fazendo aquilo que o céu mandou Ele fazer. E vocês não conseguem enxergar. Por quê? Porque estão ocupados com a religião. Porque estão preocupados se Jesus está comendo, se está bebendo com o pecador, não. Jesus está falando para ele: tudo aquilo que vocês esperavam já está aqui e vocês não viram. Para nós, o que você estava orando, me tira desse lugar. Senhor, me desperta. Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda. Me tira do lamaçal do pecado. Senhor, eu não aguento mais viver oprimido pelo diabo. Senhor, me tira daqui. Senhor, me tira dali. Senhor, me leva. Senhor, o Senhor está entregando a sua vitória hoje. Não é uma vitória que você vai dizer: o Senhor não. O Senhor está te entregando algo novo. O Senhor está te entregando algo que você está orando a sua vida inteira. Mas parece que eu e você não acreditamos que o novo está diante de nós. Parece que em nossos dias o Senhor faz, fala, declara, fala e refala e ninguém está ouvindo. Jesus, em sua época, saiu a pregar e a ministrar a palavra do Senhor. E todos eles olhavam: nossa, ninguém pode falar dessa maneira se não é de Deus. Mas nenhum se curvou, ou a maioria deles não se curvou aquilo que o Senhor estava pregando. Para os nossos dias, aqui desse altar, de outros altares que o Senhor decide viver e visitar, são palavras lançadas na direção do povo dele, em direção ao seu povo: desperta, em direção ao seu povo, é tempo de algo novo. Mas parece que o povo não percebe o que Deus está fazendo. Não percebe porque está preocupado. Preocupado com coisas que não têm a ver com a vinda de Jesus. Falamos aqui no domingo, na quinta-feira. Ainda há esperança porque a porta não fechou. O Senhor nos chamou para despertar. Agora Ele está nos chamando para transformar a nossa mente. Essa parábola que foi contada, essa parábola que nós acabamos de ler, ela vai falar de uma mudança de mente, de uma mudança de postura. Mas nós estamos diante do que nós oramos, clamamos a vida inteira, mas estamos nos comportando como se o novo ainda não se tivesse manifestado. Nós estamos diante do que oramos e clamamos uma vida inteira, mas estamos nos comportando como se o novo ainda não tivesse se manifestado. O novo não vai chegar, o novo já chegou. Mas você precisa mudar a sua mente e tomar posse daquilo que está disponível para você. Está disponível para mim, está disponível para você. O tempo de Deus é diferente do nosso. O Evangelho ele vai se resumir em uma pessoa. E o nome dele é Jesus. Ele está aqui diante de você. Mas nós ainda insistimos em ficar presos no que é antigo. O Senhor está liberando algo novo. E nós estamos adormecidos ainda. O Senhor nos despertou e parece que o sono se tornou mais gostoso. Eu usei o exemplo de quando eu fui acordar o menino acordou, oi, 6 horas da manhã, filho, acorda que está na hora de se arrumar para fazer as coisas. Ele, tá bom.
virou e dormiu de novo. Não é desse despertamento que o Senhor deseja que nós vivemos. Um despertamento que eu olho, eu acordo, não, tá bom, Senhor, beleza. E parece que quando alguém tenta nos acordar, o sono fica melhor, né? O sono fica mais gostosinho, fica mais aconchegante. Se você não entender que o novo já chegou, você vai continuar clamando e orando por algo que já está diante de você. Mas você precisa estar pronto para receber o novo. Você precisa estar pronto. Vamos ler aqui o versículo de número 36, que é onde começa essa parábola. Nós aprendemos na última quinta-feira que parábola é uma história contada que em meio a essa história existe analogias, existe alegorias, existe coisas que está sendo relatada de um modo explícito, mas ela quer falar de algo mais profundo, de algo que está além daquilo que se vê. E a parábola que Jesus vai contar agora, alguns historiadores, alguns estudantes vai dizer que cronologicamente essa é a primeira parábola que Jesus conta. Essa é a primeira parábola que Jesus vai contar. E quando a Bíblia fala, ou ela acontece algo em primeiro, ela quer nos ensinar algo que é eterno. Toda vez que acontece algo pela primeira vez na Bíblia é porque é algo que é eterno. É um princípio. Então vamos lá o que diz a palavra do Senhor. Versículo 36 vai dizer assim: então lhe contou essa parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. 37. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se o fizer, o vinho novo rebentará, a vasilha se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro nova. O Senhor nos trouxe aqui essa noite para transformar e mudar a nossa mente. Essa parábola, ela está falando de uma mudança de mente. Ela está falando como vocês que estão tão acostumados com os dogmas, com as coisas que a religião impõe, vocês fazem tudo certinho, mas como que eu vou falar de algo novo se vocês estão presos nessa religião, se vocês estão presos neste lugar? A parábola está falando dessas coisas, que não adianta você pôr vinho novo quer dizer entregar algo novo. Pôr vinho novo numa carcaça que já está velha, numa mente que está cauterizada. Não tem como, vocês não vão entender o que eu estou querendo dizer aqui. Jesus está falando, não adianta eu querer fazer que vocês entendam se vocês ainda estiverem presos nesse lugar. Se vocês ainda estiverem presos nesse lugar da religião, onde vocês estão presos nesse lugar. E para os nossos dias, o Senhor quer nos dizer, não adianta, eu estou querendo entregar algo novo, mas essa mentalidade que adormeceu vocês não vão conseguir entender. Vocês não vão conseguir desfrutar daquilo que o noivo e o novo quer te trazer. O Senhor quer restaurar aquilo que um dia foi perdido. Quer restaurar aquilo que um dia foi roubado. Quando o Senhor vai falar de odres velhos e de vinho novo, o Senhor quer trazer algo novo. Mas como a própria parábola aqui diz, ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Só para você entender o que é um odre. Muitos aqui já até conhecem, já ouviu, já viu um desenho, já viu algo, alguém já explicou isso. Essa parábola é muito conhecida. Um odre é uma vasilha de couro, onde se colocava-se esse vinho novo. O vinho novo era o suco da uva extraído do lagar, bem naqueles dias, e era colocado para que se houvesse a fermentação. A fermentação do suco de uva para se transformar em vinho
ela se dava de uma maneira que a fermentação ia esticando esse couro, de maneira que ele se tornasse até o máximo que ele podia, para que a fermentação pudesse se dar naquele vinho. Quando a gente fala de um odre se expandindo, a gente quer falar de expansão. O odre, ele recebeu algo novo e cresceu. Cresceu até o máximo que podia. Cresceu até o seu máximo. Só que agora esse odre já não serve mais para receber algo novo. Ele não serve mais para receber outro vinho novo. Porque quando se dá a fermentação novamente, ele vai expandir. E aquela expansão será mais do que ele suporta. Então o Senhor quer nos trazer isso à memória. O Senhor estava falando disso aqui nesse lugar. Nessa parábola, o Senhor estava querendo nos ensinar algo. Você recebeu vinho novo, cresceu até o seu limite, até onde você poderia crescer. Mas agora, para o que eu tenho, esse odre não dá mais. Essa estrutura não dá mais. Essa carcaça, essa expansão, tudo aquilo que já foi feito, não dá mais. E aí eu me fiz uma pergunta. Senhor, então o que se faz com esses odres que já foram usados? Senhor, o que se faz? Joga fora. Não presta mais esse odre, Senhor. E aí eu fui e dei um Google. Dei um Google lá, Senhor, como é que faz para restaurar um odre? Como que se faz para restaurar um odre? E a resposta foi assim, só tem um jeito. Uma forma de recuperar o odre. Mergulhar ele por diversas semanas dentro de uma água para hidratar e amolecer. Para nós, só há um jeito. Mergulhar nas águas do Espírito. Para hidratar esse coração que já está duro. Para hidratar esse coração que já enrijeceu. Porque o odre, quando ele crescia e expandia, quando era tirado o vinho de lá de dentro, ele se tornava uma peça dura. Ele se tornava aquele couro ressecado. E a única maneira de restaurar, de amolecer, é mergulhando nas águas do Espírito. É mergulhando nessas águas. E depois de mergulhar nessas águas, depois de passar do tempo, você tira ele da água e esfrega o azeite. Esfrega o azeite para flexibilizar novamente. O Google me respondeu isso. E trazendo para a nossa realidade espiritual. Água e azeite tem a ver com o Espírito. As Escrituras vai falar que a representatividade desses dois elementos é o Espírito Santo de Deus. Então só há um jeito para restaurar esse óleo que foi usado e não serve mais. Mergulhando ele no Espírito. Deixando ele passar o tempo necessário mergulhado neste lugar. Esfregar esse azeite para que a flexibilidade de uma mente que está cauterizada volte a ser flexível novamente. Então não há nada perdido, o Senhor quer fazer algo novo ainda. Porque esses odres que eram usados outrora para fermentar o vinho, agora ele não fermenta mais vinho, porque a expansão pode estourar com ele. Mas ele era reidratado, ele era flexibilizado novamente para carregar algo ainda mais poderoso dentro dele. Ele era usado para carregar água no meio do deserto. Ele era usado para carregar remédios, soluções curativas dentro dele. Então aquilo que um dia para você foi bom, para você foi maravilhoso, o que o Senhor tem para você é ainda melhor agora. Porque às vezes você carregou algo novo e foi muito bom. Só que o Senhor agora quer te trazer, colocar em você vida, quer colocar em você cura, para que você leve para o outro, não fique em você. Então o Senhor quer fazer isso entre nós. O Senhor quer fazer algo novo. Isso depende de nós, irmãos.
deixar ser mergulhado dentro dessas águas depende de nós. Esse ordem precisa ser colocado, esperar o seu tempo. Ah, mas irmão, eu estou machucado. A igreja me machucou demais. Eu não quero saber mais dessas coisas. Ah, o irmão não quer falar comigo. Pastor, é tudo igual. O pecado tem me dominado. Não dá para fazer mais nada. Eu não quero saber disso. Fica a temporada no Espírito. Fica o tempo necessário mergulhado no Espírito. Moisés, quando foi transitar com o povo, o Senhor falou assim: quando for para parar, é para parar. Para, reorganiza tudo, monta tudo no lugar, mas fica parado. Mas tem uma coisa, quando for para andar, é para andar. E não é para andar correndo na frente, não é para ficar correndo lá atrás, é para correr de baixo. É para correr na vontade. O Senhor está falando conosco: ei, é tempo de parar e mergulhar no Espírito. Se essa é a sua realidade, é tempo de parar e mergulhar no Espírito. Só tem um jeito de você ser reidratado, só há um jeito de você ser mergulhado, só há um jeito de você mudar a sua mente mergulhando no Espírito. Ele é a única pessoa que pode fazer e te convencer daquilo que você acha que você sabe. Nosso pastor usa uma palavra, uma frase aqui, que Deus não muda aquilo que você finge ser. Só há um lugar, e esse lugar é no Espírito. Só há um lugar para você que quer ser restaurado. Mas a Bíblia também vai dizer no versículo 36 que ninguém tira um remendo. Quando a parábola fala assim, ninguém tira, ele não está falando que não há essa possibilidade de ninguém tirar. Ele está falando que alguém em sã consciência não vai tirar um pedaço da roupa nova e colocar em uma roupa velha. Porque aquela roupa velha já está confortável, tem só um furinho. Ninguém em sã consciência faz isso. O Senhor aqui não está falando de moda, o Senhor não está falando de roupa, o Senhor não está falando disso. O Senhor está falando de uma realidade espiritual. O Senhor sabia que aqueles homens não iam fazer isso, porque na época de Jesus não é igual aos nossos dias. Você tem uma roupa para usar todos os dias, se você quiser. Tem irmãs que tem roupa para o ano inteiro e abre o guarda-roupa e fala que está sem roupa. Nem Salomão vestiu igual você, irmã. Nos tempos de Jesus não era dessa forma. Era uma roupa, a pessoa usava, tomava-se um banho junto com a roupa e seguia o caminho e se gastava. Por isso que Jesus fala: ei, segue a viagem e não leva troca de roupa. É por isso que Jesus falava sobre essas coisas. Porque na época dele não era dessa forma. Igual nós temos essa realidade de hoje. Então essa roupa ela era usada até o seu limite. E quando se ia comprar uma roupa nova, quando se ganhava uma roupa nova, ele não pegava metade da roupa e usava. Deixava a outra metade sem usar. Ele colocava a roupa completa. Ele colocava essa roupa completa. Aquilo que era velho, ele descartava e usava uma roupa nova. E o Senhor falou que ninguém em sã consciência faz isso. Mas ele estava falando de uma postura espiritual. Porque ele sabia que em nossos dias, pessoas iam negociar essa realidade. Porque o Senhor tem uma roupa completa para nos entregar. As Escrituras vai dizer que o Senhor vai nos dar uma veste branca. O Senhor vai dizer que naquele grande dia, Ele vai nos vestir com roupas gloriosas. Existe uma roupa nova esperando por nós. Só que nós queremos adaptar a roupa velha à roupa nova. Porque a nossa roupa velha tem um furinho da falta de caráter. A nossa roupa tem um furinho da falta de saúde. Aí eu pego, Senhor, dá essa roupa, um pedacinho da saúde e põe aqui, ó. Senhor, essa roupa velha está danificada na finança. Me dá essa parte aqui, que essa parte me interessa. Essa parte me interessa tampar ela aqui.
Essa parte, Senhor, que o meu casamento não está dando nada certo, Senhor, me ensina, me dá essa partezinha do casamento, remenda ela aqui, ó. Nós queremos adaptar o evangelho à nossa suposta necessidade. A gente acha que necessita de algo e a gente adapta o evangelho àquilo que nós necessitamos. Ah, só tem um furinho, eu quero só esse pedacinho que me serve. Eu quero só esse pedacinho que é bom, é conveniente para mim. O Senhor, Ele está nos vestindo com roupas novas. O Senhor quer nos dar uma roupa completa. Nós só queremos as promessas. Nós só queremos a caixinha de promessa. Que Deus vai fazer, que Deus fez, que Deus está fazendo, que Deus vai transformar, que Deus vai me dar. Irmãos, está escrito, Ele vai fazer mesmo. Não estou falando que isso é mentira. Só que na palavra dele também fala, se você não se comportar como deve, vai dar ruim. Se você não se comportar como as escrituras dizem que você tem que se comportar, eu virei com juízo. Essa parte também faz parte da roupa. Só que eu só quero a que me convém. Eu só quero a que é boa. As promessas. Ah, eu vou para o céu. Eu vou ficar rico. Eu vou ter uma saúde plena. Queremos tudo isso. Mas as ordens não queremos obedecer. As ordenanças que o Senhor deixou como princípios e valores inegociáveis. Nós estamos negociando ele. Porque essa parte da roupa eu não quero. Eu quero remendar o que está mais ou menos. Dá para caminhar mais um pouquinho desse jeito. Dá para negociar. Dá para ser fraudulento em algumas coisas. Dá para mim ser um marido mais ou menos. Dá para mim ser um pai ausente, mas eu estou ali de vez em quando. Dá para mim ser um crente 007. Dá para mim adaptar o evangelho à minha necessidade. Só que para o novo, o Senhor não quer remendos, o Senhor quer renovo. Nós fazemos os remendos na nossa vida familiar, no nosso ministério, na nossa vida social, vamos adaptando. Vamos se adaptando a esses lugares. Só que quando a gente tirar um pedaço da roupa nova, a gente está agredindo e crucificando o Senhor novamente. Você arranca um pedaço da roupa que é sua por inteiro. Você se satisfaz com a migalha em vez de se alegrar com o inteiro. E a parábola que nós acabamos de ler vai dizer: que essa costura na roupa velha não vai mudar o estado dela ser velha. Ninguém tira um remendo da roupa velha, da roupa nova, e costura em roupa velha. Se fizer, estraga a roupa nova. Além do que, o remendo na nova não se ajustará à velha. O evangelho não se ajusta à sua vida que você quer levar. O evangelho não se adapta àquilo que você quer viver. O evangelho não negocia o seu mais ou menos marido, o seu mais ou menos crente, o seu mais ou menos profissional. Irmãos, as escrituras são inegociáveis. Está escrito, está escrito. Não é Paulo que fala, é a boca de Deus falando com nós. Não é Pedro que fala, é Deus falando conosco.
Nós precisamos reler e fazer essa releitura da Bíblia. Não é Paulo falando, é Jesus, é Deus falando conosco. O Senhor usou a vida de Paulo falando com o povo, mas é Deus querendo falar conosco. Porque quando eu falo que é Paulo, eu começo a desvalorizar aquilo que Deus falou comigo. Não foi Deus, foi Paulo. Se foi Paulo, dá para negociar. Tanto é que quando nós lemos as Escrituras, e algumas Bíblias, a palavra de Jesus está em vermelho, aí nós olhamos com mais atenção. É Jesus que está falando. Mas toda a Escritura, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, é a boca de Deus. E aí nós queremos moldar. A promessa é boa, mas o juízo não. O pastor pregou aqui durante alguns dias falando sobre o juízo de Deus. E nós ouvimos e nos maravilhamos, mas parece que nós nos atentamos a isso. Ele é real. Ele é real. Eu quero só apenas fazer uma citação em Josué, capítulo 23. Se você não quiser abrir, não precisa, eu vou ler rapidamente. Josué, capítulo 23, e o verso é o 14. Agora eu estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez, deixou de se cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Versículo 15. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir, se em vocês todo o mal com que os amaldiçoou, de eliminá-los desta boa terra que lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e inclinar-se diante deles, a ira do Senhor acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão dessa boa terra que o Senhor lhe deu. As promessas se realizaram e se realizarão em nossas vidas, mas também quem violar as Escrituras, o juízo vai ser cumprido. A roupa não é só um pedaço, a roupa é toda. A roupa não é só o que me convém, ela é toda. Não dá para vestir ou remendar aquilo que é velho. O que o Senhor quer nos falar essa noite? O que o Senhor quer nos dizer essa noite? Eu tenho uma roupa nova para você. Mas não dá para se adaptar à sua vida e à sua vontade, e ao seu pecado. Porque quando você faz um furo na roupa nova, você dá espaço para o inimigo entrar. Esse evangelho fica fragmentado. Esse evangelho fica fraco. Esse evangelho fica faltando um pedaço. E quando você veste uma roupa furada, o vento gelado passa e vai te tornando cada vez mais frio. O vento gelado vai passando por esses furos que você negociou. E esse evangelho que você diz conhecer, ele vai se tornando frio. Vai se tornando frio. Quando você faz isso, você estraga o novo. E não resolve o problema do velho. Você precisa entender que o evangelho traz consigo uma solução completa para todas as áreas de sua vida. A nossa geração quer cortar as partes que a convém. O Senhor quer renovar e não remendar. Trocar a roupa fala de trocar um estado e de uma condição. De pecador para um pecador arrependido. De um homem sem moral ou imoral para um homem transformado. Essa roupa que o Senhor quer nos entregar, esse novo que o Senhor quer nos entregar, vai exigir de nós uma excelência. Ah, irmão, mas eu não sou perfeito, eu também não. Mas o Senhor exige um coração arrependido e quebrantado, disposto a obedecer essa palavra, disposto a querer viver o novo. O novo está diante de nós.
mas o sono ficou mais gostoso. E nós não vamos ficar aqui o ano inteiro falando desperta. Nós não vamos ficar aqui falando o ano inteiro desperta. Ó, acorda, ó. O tempo vai passar. A nuvem vai andar. E nós conhecemos a história. Quem fica para trás, os amalequitas pegam. Não dá, uma hora a tenda vai ter que ser desarmada e vamos ter que continuar o caminho. Porque as promessas vão se realizar. Nós vamos entrar nessa terra prometida. Essa terra é prometida e se é promessa, ela vai cumprir. Não foi eu que falei, foi o Senhor que falou que existe uma terra para nós. O Senhor Jesus fala que eu vou suprir e preparar a morada para que vocês cheguem lá. Mas essa morada que está sendo preparada é somente para os preparados. Para aqueles que estão com a roupa limpa. Para aqueles que estão com a roupa completa. Sem remendo, sem falha. Com a mente transformada. Com a paranoia, a metanoia sendo feita. Aquilo que foi bom é bom, graças a Deus. Aquilo que foi ruim foi bom, graças a Deus também. Porque foi onde você errou que você cresceu. Foi onde as coisas foram ruins que você amadureceu. Foi onde as coisas deram erradas que você recalculou a rota e não errou mais. Glória a Deus, então, também pelas coisas ruins que aconteceu. Não podemos descartar as coisas ruins. Mas também não podemos ficar presos nelas. Foi muito bom, o Senhor operou milagre em mim, através de mim. Foi muito bom, glória a Deus. O Senhor me usou com unção e poder, glória a Deus. O Senhor usou a minha vida e o enfermo foi curado, glória a Deus. O Senhor usou a minha vida e o que estava morto ressuscitou, glória a Deus. O Senhor usou a minha vida e aquele homem que estava perdido agora é um pastor, glória a Deus. Mas foi bom até aqui. Serviu para você chegar até aqui. Só que agora o Senhor exige roupa limpa, sem remendo. Não dá para mais negociar. O odre cresceu, beleza. Serviu muito bom, expandiu, legal, beleza. Só que agora você precisa carregar a vida no deserto. Você precisa levar a cura para o doente. O Senhor está nos chamando para o novo. No versículo 39, o texto não diz que o vinho velho é ruim. Veja aí no versículo 39 que o texto vai dizer que o vinho novo, o vinho velho não é ruim. E é isso que eu quero que você entenda, o vinho velho não é ruim. Versículo 39. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o velho é melhor. Eu não sou um apreciador de vinho e nunca fui. Mas a gente sabe que o vinho velho é melhor. Quem é degustador de vinho diz que o vinho, quanto mais velho, mais saboroso ele fica. Mais suave. E aqui eu não quero falar de vinho da questão material. O vinho vai dizer que ele não é ruim, mas ele nos mostra algo. Ele é bom, mas pode nos impedir de desejar o novo. Ele é muito bom, foi muito bom, é muito bom, mas ele pode me impedir de querer o novo. Pode nos fazer confundir tradição com verdade. Aí eu faço algo porque, sempre fiz assim, cara. Na minha casa sempre foi assim. Na minha família sempre foi assim. Ah, no meu emprego sempre foi assim. Sempre deu um jeitinho lá. O vinho velho é bom, mas nos impede, ou nos faz enxergar tradição como se fosse uma verdade.
E a verdade, ela não é negociável. Ela não é meia verdade, ela é verdade. Não existe meia verdade, não existe meia mentira. Ou é verdade, ou é enganação do diabo. O vinho velho não é ruim, mas pode nos impedir de rejeitar o próprio Cristo. Porque foi isso que esses homens fizeram. Se deleitaram, se esforçaram, colocaram suas forças em cumprir todas as regras da religião, mas não conseguiram encontrar a Cristo, que estava diante deles. O vinho velho é bom, mas pode nos impedir de querer o evangelho verdadeiro. O Senhor quer nos alertar que o maior obstáculo para o novo não é o pecado, é a acomodação espiritual. Porque muitos de nós estamos seguindo os ritos da religião. Não tem pecado em nossas vidas. E quando isso acontece, nós corremos rapidamente para os pés do Senhor. Mas estamos acomodados espiritual. Não queremos o novo, aqui tá bom. E eu quero falar para você, irmãos. Quando a nuvem andar, se você ficar, tá errado, tá fora. Antes da nuvem andar, você correu, tá fora. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. Não tem como, irmãos, a gente querer cumprir meio o evangelho. O Senhor está nos chamando para o novo. O Senhor nos despertou. A porta ainda não fechou. Mas não dá para viver mais vida remendada. Não dá mais para viver meio o evangelho. Não dá mais para alcançar o novo com mente velha. Precisa querer. Precisa estar disponível. Precisa querer morrer por essa causa que o Senhor está nos entregando. O Cid e Joaninha não é mais o mesmo depois que a gente entrou aqui. Porque nós somos bons, não porque o Senhor está à frente. Porque nós somos a igreja que vai mudar o Eldorado, não. Cid e Joaninha não cabe dentro dessa igreja. Você não vai mudar o mundo, mas você pode mudar o mundo de uma pessoa. A missão foi dada, Cid e Joaninha. O novo está à nossa frente. Mas não dá para ir com roupa remendada. Não dá para ir com mente velha. Ah, mas na minha... Não quero saber da sua época, meu irmão. Eu quero saber o que você vai fazer com essa verdade que está sendo colocada à sua frente. O Senhor não quer saber o que você viveu do dia 20 para trás. O Senhor quer saber o que você vai ver do dia 22 para frente. O Senhor quer romper essa realidade que nós vivemos. O Senhor quer nos entregar algo poderoso. Nós vivemos aqui um pedacinho, um pequeno fragmento daquilo que é na eternidade. Nós vimos o Senhor se mover entre nós. Nós vimos o Senhor tem novo. E eu quero novo. A canção falando e eu quero novo. Mas não adianta querer somente. Tem que vestir a roupa completa. Amém, meus irmãos? Até aqui o Senhor tem falado conosco.